O túnel era escuro, o ar pesado. Clara respirou fundo, pronta para correr. Sentia o medo, mas existia apenas uma opção: fugir. Miguel estava logo atrás dela, seus passos rápidos ecoando. Ele olhou para Clara. Ambos sabiam que a única saída era seguir em frente. Os gritos distantes se misturavam ao vapor. Não havia tempo para pensar. Clara rapidamente lembrou da vida antes disso, feliz e tranquila. Ela trocou um olhar com Miguel, uma conexão instantânea. O pânico da situação uniu os fugitivos. Cada um se agarrava à esperança. No momento seguinte, Clara pisou em algo escorregadio. Um instante de hesitação. Como ela poderia falhar agora? Não havia volta. Miguel a agarrou antes que pudesse cair. Num só movimento, eles seguiram juntos, cientes de que cada escolha poderia ser fatal. Clara sentiu seu coração acelerar. O cheiro de fumaça enchia o ar e o eco dos gritos parecia se aproximar. Eles correriam ou ficariam? Miguel puxou Clara com força. Vamos, não podemos parar. Ele olhou para trás, percebendo a distância que os separava da saída. Daniel estava à frente, puxando Lara. Venha, precisamos encontrar um jeito de sair. A determinação em sua voz era contagiante. Lara lançou um olhar receoso para Rafael, paralisado. Rafael, vem logo, não pode ficar aí. O medo dela o atingiu como um golpe. Rafael respirou fundo, lutando contra o peso da culpa. Ele sabia que não podia hesitar. Certo voo, ele gritou, unindo-se a eles. O grupo correu mais rápido. As ordens dos soldados ecoavam, um lembrete constante da realidade que o cercava. Para onde estamos indo? Perguntou Lara enquanto passavam por uma bifurcação. A falta de respostas a deixava nervosa. Devemos seguir para a esquerda, gritou Daniel, apontando para uma passagem mais estreita. A confiança dele deu esperança ao grupo. Miguel hesitou por um momento. E se esse caminho fosse o errado? Mas a pressão do tempo não permitia escolhas. Eles se apertaram pelo caminho estreito, cada um lutando contra o pânico que pulsava em suas veias. Não podiam falhar. Um barulho ensurdecedor ecoou. A luz fraca à frente piscou antes de desaparecer. Eles pararam, o pesadelo se tornando mais real. A incerteza os dominou. Clara segurou a mão de Miguel. O que faremos agora? A pergunta pairou no ar, pesada como o silêncio. Clara respirou fundo e puxou Miguel pela mão. Rápido, vamos. A adrenalina pulsava enquanto eles corriam pelo corredor estreito. Daniel já estava quase no topo da escada. Lara lhe lançou um olhar determinado, decidida a seguir em frente, apesar do medo. O som de passos ecoavam pelo túnel. Clara sentiu seu coração acelerar. O grupo se organizou, sabendo que não podiam hesitar. Miguel olhou para trás. Estamos seguros aqui? O pavor escorria pelo olhar de cada um. Todos sabiam que a resposta era incerta. Clara subiu rapidamente os degraus, cada movimento pesado como o ar que respiravam. A escotilha barrava a saída atrás deles. Rafael hesitou. A escotilha estava quase fechada e ele percebeu o peso da escolha. Subir ou enfrentar o desconhecido. Vai, Lara gritou. Rafael sentiu um empurrão nas costas e com isso decidiu subir. Não havia mais tempo para hesitar. Quando todos estavam juntos, Miguel fechou a escotilha, bloqueando o que deixaram para trás. Um freio súbito na liberdade. A sala em que estavam era fria e escura, cheirando a mofo. Clara tentou se orientar. Mesmo assim, a pressão aumentava. Daniel se aproximou de uma porta e tocou a maçaneta. Acho que temos que ver o que está do outro lado. Todos o ouviram em silêncio. Lara sussurrou: e se for uma armadilha? O medo se espalhou e a incerteza pairava como uma sombra. Era uma escolha arriscada. Clara então falou: precisamos arriscar. Esperar não é uma opção. O que estava em jogo era mais do que a vida deles, era a esperança. Daniel girou a maçaneta. A porta rangeu ao abrir, revelando um espaço cheio de equipamentos abandonados. Esperança e temor em um só lugar. Talvez encontremos algo útil aqui, Miguel comentou, tentando quebrar o silêncio tenso que os envolvia. Todos começaram a explorar. Lara achou uma lanterna. Isso pode ajudar. Sua voz soou animada e um lampejo de esperança surgiu entre eles. Pequenos passos faziam diferença. Clara acendeu a lanterna, a luz dançando sobre as paredes. A escuridão parecia menos opressiva agora, como se recuasse um pouco. Ela se virou para os amigos, um sorriso nervoso surgiu. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Vamos em frente. Os corações acelerados, eles seguiram pelo corredor estreito com a lanterna em mãos. O desconhecido adiante prometia desafios. A cada passo, Clara sentia o peso do que deixaram para trás. Mas a esperança pulsava como um novo começo ali. De repente, eles ouviram um barulho ao fundo. Um grupo se aproximava e Clara congelou. O medo pressionava como uma mão invisível. Vamos esconder, Miguel sussurrou. Desesperados, encontraram um canto escuro e se agacharam, segurando a respiração. Os passos foram se aproximando e o coração de Clara batia forte.
Eles podiam ser descobertos a qualquer momento, sem volta agora. Finalmente, a fonte do barulho surgiu. Eles prenderam a respiração, desejando que a sorte estivesse a seu favor. O clima era tenso. Quando a figura apareceu, Clara percebeu que a vida deles estava prestes a mudar. O desconhecido revelava novas verdades inesperadas. A figura se iluminou sob a fraca luz da lanterna. Era um homem, seu olhar era triste, mas decidido. Clara e os amigos trocaram olhares, a tensão era palpável. O desconhecido começou a falar. Eu sei onde eles estão, disse ele, quebrando o silêncio. Rafael congelou, a esperança despertando. Lara olhou Rafael com desafeto. Isto é sua culpa, sussurrou, agitando suas próprias emoções. Rafael ficou paralisado. A raiva dela escorreu para ele como um torrente, doendo mais que o físico. Eu fiz o que pude, ele murmurou, mas Lara não se deixou convencer. A verdade era amarga. Chega, precisamos agir, Clara interviu, tomando a frente, forçando todos a focar. Seguir em frente. O homem desconhecido confirmou, precisamos de um plano. Eles estão prontos para sair. O grupo se reuniu em volta do mapa, as vozes misturando-se em um misto de esperança e desespero. Temos que ir antes que seja tarde, disse Lara, sua voz embargada, mas decidida. O tempo estava contra eles. Rafael olhou para o mapa. Era agora ou nunca. Ele sabia que precisava tomar a frente nesta missão. O grupo fez um pacto silencioso, todos cientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Clara observou os mapas antigos sobre a mesa, as marcas feitas à caneta revelando rotas e caminhos esquecidos. A tensão era palpável. Rafael respirou fundo. Vamos precisar de coragem. Não podemos falhar novamente. As palavras de Rafael ecoaram na mente de todos. Lara hesitou, um nó na garganta. E se algo der errado? A pergunta pairou no ar, fazendo todos se entreolharem receosos. Com um aceno de cabeça, Clara respondeu: precisamos acreditar. É por eles que estamos aqui. A esperança começava a se acender. Quando a noite caiu, o grupo se despediu, cada um levando consigo o peso da missão e a esperança de um reencontro. A jornada começava, mas ninguém sabia o que enfrentaria. O passado ainda os assombrava e os riscos eram enormes.